بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ó homens, temei a vosso Senhor que vos criou de uma só pessoa, e desta criou sua mulher, e de ambos espalhou pela terra numerosos homens e mulheres. E temei Alá, em nome de quem vos solicitais mutuamente, e respeitai os laços consanguíneos. Por certo, Alá de vós é observante. O Sagrado Corão não ordena às mulheres cobrirem seus rostos, mas insiste na modéstia ao vestir, tanto para homens quanto para mulheres. As tradicionais vestimentas femininas, o hijab, o chador e o jilbab, os termos variam pouco de país para país, costumam ser a primeira coisa a provocar o preconceito ocidental. É muito estranho para um ocidental ver uma mulher com um hijab completo, principalmente se ele for preto, como os que vestem as mulheres no Irã ou na Arábia Saudita. Em geral, provoca uma série de ideias negativas sobre o Islã. E comentários do tipo: ó, está vendo aquela mulher de véu? Ela é oprimida, deve ser oprimida em casa, ter casado à força. É claro que ela não pode trabalhar vestindo aquilo, não tem independência financeira. E por aí vai. Essas conclusões são, no meu modo de ver, errôneas. Na verdade, muitas muçulmanas modernas que poderiam descobrir as cabeças, agora vestem o hijab com orgulho, em sinal de fé. É impossível não identificar uma muçulmana na multidão. E por alguma razão isso acaba sendo uma afirmação provocante. Atesta que aquela pessoa está ligada a um sistema de valores, de visão do mundo. É mais fácil para o homem se esconder do que para a mulher que se identifica dessa forma. Por isso, muitas mulheres insistem em usar o véu. É uma maneira de dizer: quero ser identificada como muçulmana, como alguém que valoriza o respeito às mulheres. Quero ser considerada pelo meu espírito, pelas minhas ideias, e não pelo meu corpo e aparência. Esse posicionamento atende a diversos níveis de solicitação: pessoal, necessidade psicológica de identificação, e também uma atitude política, que se afirma como uma reação à modernidade ocidental e aos preconceitos contra o Islã. Os véus tornaram-se para as muçulmanas um aspecto da multifacetada identidade feminina e símbolo no mundo moderno. Ao norte da Nigéria, por exemplo, os muçulmanos tradicionais de ambos os sexos usam roupas modestas, mas coloridas, especialmente nas festividades. Recentemente, algumas devotas optaram pelo hijab completo em sinal de compromisso. Na opinião delas, as mulheres ocidentais é que são exploradas e oprimidas, ao contrário das muçulmanas, que seriam respeitadas. Se você possuísse um diamante, largaria em um lugar qualquer, como esse quintal? Claro que não. Provavelmente iria embrulhá-lo com cuidado e guardá-lo num bom lugar na casa, não é? Para a mulher muçulmana, o seu corpo é tão precioso que não pode ser visto por todos. Não é para que qualquer um olhe e sinta prazer. Ela o oculta e só o revela a quem de direito.
Não há liberdade quando afirmam que as mulheres devem se mostrar nuas. É só opressão, pois os homens querem vê-las nuas. Então dizem que elas deveriam ser liberadas, não usar esse véu que usamos. Querem enganá-las, oprimi-las, exibir sua nudez. Por isso apregoam que o Islã oprime as mulheres, que elas deveriam se liberar, ficar nuas. Eu acho que a verdadeira razão é que eles querem vê-las nuas. Outra coisa, sabe, é sobre isso da mulher sair, entende? Ir trabalhar e contribuir para o sustento da família. Ou seja, aumentar o orçamento familiar com o salário delas. É tudo opressão. É o modo de fazer as mulheres trabalharem duplamente, cuidar das crianças e dar conta de um emprego extra para ganhar o sustento da família, em vez de o homem ser o responsável por essa parte. Não significa que o Islã proíba a mulher de trabalhar, mas ela não deveria, ou o que ganhasse deveria ser dela, não ter essa obrigação de contribuir com o salário para a família, como está acontecendo no Ocidente. Conheço mulheres que tiveram seus direitos básicos negados. Mas essa opressão não é islâmica. Vai contra a letra e o espírito do Sagrado Corão. Os homens que tratam as mulheres como inferiores não têm nenhuma autorização religiosa para isso. Certamente encontraremos no mundo muçulmano, principalmente nas áreas rurais mais distantes, lugares onde as mulheres sofrem todo tipo de abuso, onde lhes são negados os direitos mais básicos. Isso existe, mas não é fruto do Islã. Existe apesar do Islã. E se as pessoas são corretamente educadas no Islã, as mulheres assumem naturalmente seu posto de igualdade com os homens. No delta do Nilo, onde os egípcios cultivam a terra há 6.000 anos, o padrão de vida familiar corresponde às necessidades da comunidade agrícola. As relações marido-mulher são estabelecidas tanto pelo costume antigo quanto pela religião. Faiza e seus 4 filhos vivem na casa que foi dos sogros dela. Ela cozinha e limpa a casa para toda a família, enquanto o marido está fora, trabalhando na Arábia Saudita. Faiza tem ideias sólidas sobre seus direitos e deveres e os de seu marido na vida conjugal. Claro que ele deve prover todas as necessidades dela. Devem ser bons um com o outro. Ele deve estar atento às necessidades dela. Ele deve respeitá-la e ela a ele. Um deve aprovar e ajudar ao outro. A mulher deve cumprir os seus deveres em relação a ele, respeitá-lo e satisfazê-lo. Se o marido pede algo que a mulher desaprova, eu faço tudo o que ele pedir. Mesmo se ele pedir algo que eu não goste, sim, a palavra final é dele. Faiza casou aos 13 anos. Seu horizonte se limita aos deveres de mãe e esposa. Ela teve pouca instrução e poucas expectativas. A vida dela está envolvida com a da família de seu marido. Ela divide suas tarefas diárias, como a de assar pães, com uma das cunhadas. Aqui, as mulheres aceitam que sua responsabilidade é ser a guardiã da honra da família, assim como sua cozinheira e faxineira. Faiza entende que seu marido tem o direito de repreendê-la caso ela realmente desonre o nome dele. Está certo que ele bata nela caso ela faça algo errado, pois deve haver honra entre homem e mulher. Eu aceitaria uma surra se eu fizesse algo errado. Uma surra de verdade. Faiza, às vezes, trabalha no campo com outra cunhada.
Ela suporta muita coisa, mas há algumas que não aguenta. Eu não aceitaria que o meu marido tivesse uma segunda mulher. Desde que eu estivesse cumprindo os meus deveres, recusaria. Mesmo que ele insistisse em casar com uma segunda mulher, minha resposta seria uma só: não. Seguiríamos caminhos separados. Faiza exige que suas 4 crianças frequentem a escola, tanto as filhas quanto os filhos. Ela decidiu que suas filhas não seriam empurradas cedo para o casamento como ela o foi. Mervat, a mais velha, já tem 12 anos. Como Faiza reagiria se seu marido quisesse casar Mervat aos 13, 14 anos? Aos 14 anos, eu seria contra. Se ele estivesse errado, eu seria contra. Se ele deixasse que ela completasse antes os estudos, aí eu apoiaria a decisão dele. Mas se sua decisão fosse errada, eu me oporia. É da vida dela que estamos falando. A felicidade dela vem em primeiro lugar. De alguma forma, as ideias de Faiza sobre direitos e deveres do casal se ajustam às do renomado perito em direito islâmico, Sheikh Al-Ghazali. Casamento é mútuo dever. Não é só prazer. Mas é também uma troca de direitos e deveres. Deus Todo-Poderoso disse: as mulheres devem ter exatamente os mesmos direitos aos quais estão sujeitas. A troca de direitos e deveres é a base da vida familiar. O Corão sempre instruiu os homens a serem compassivos e bondosos com suas esposas. Se há desacordo, o marido deve fazer todo o esforço para encontrar uma solução, persuadindo e argumentando. Se ele, por algum motivo, for levado a bater nela, deve ser unicamente como um aviso formal. Só em 2 casos o marido pode bater na mulher. Primeiro, se ela permitir a entrada de um homem estranho em casa. Isso não é permitido se ela não o conhece ou não tem nenhuma ligação com ele. Por que ele deveria entrar? Por que ficaria a sós com ela? Não é permitido. O segundo caso é quando ele a chama para a cama e ela se recusa. Se ele quiser fazer sexo com ela e ela se recusar, nesse caso, ele pode bater nela com uma varinha. Uma varinha que antigamente se usava para limpar os dentes. É um bater simbólico, pois ele disse que o homem não pode açoitar sua esposa como açoita seu escravo. Nenhuma pancada ofensiva, violenta ou no rosto é permitida. Os pronunciamentos do Corão sobre a poligamia são largamente incompreendidos até pelos muçulmanos. Um homem pode se casar com até 4 mulheres, mas em circunstâncias excepcionais, e só se tratá-las com igualdade e imparcialidade. Em muitos países muçulmanos, um homem só pode ter uma segunda esposa com a permissão expressa da primeira. Hoje, uma proporção muito pequena de muçulmanos tem mais de uma esposa. Atualmente, muitas egípcias são profissionais, médicas, professoras, advogadas, assim como acontece com as mulheres do Ocidente. Sanaa Harun é uma esposa e mãe, mas também é professora na Faculdade de Agronomia. As mulheres têm lecionado em escolas e universidades egípcias nos últimos 40 anos, e Sanaa consegue coordenar bem uma classe mista. Sanaa está interessada nas ideias de seus alunos sobre o papel dos jovens e das mulheres na sociedade contemporânea egípcia. Por exemplo, como os jovens reagiriam se sua irmã fosse sair à noite? Pergunto aos que acham que a irmã não deveria sair à noite se trata de falta de confiança nas mulheres ou naquela mulher em particular,
ou se é importante que se cumpra a austera tradição das gerações passadas. Alguns, como esse jovem, acham que não se trata de uma questão de falta de confiança ou de respeito incondicional à tradição, mas de mudança dos padrões de comportamento. Na opinião dele, as garotas deveriam tomar mais cuidado com os outros e com a opinião dos outros. Existe muita confusão, o risco é real e as consequências podem ser tristes. De modo geral, as alunas acham que é importante tentar. Os pais podem se opor de início, mas depois acabam concordando. Afinal, o risco existe para todos. Outra pergunta é sobre o ingresso das mulheres nas universidades e sua crescente participação no mercado de trabalho. Segundo alguns, elas deveriam ter permissão para trabalhar, mas somente em serviços adequados para mulheres. Os que pensam assim argumentam que as mulheres têm forças e fraquezas diferentes das dos homens. Certamente não concordariam que sua irmã, mulher ou noiva fosse uma policial. Recentemente, um fato novo causou polêmica no Egito e surpreendeu o resto do mundo. Na verdade, ninguém esperava que as egípcias fossem autorizadas a trabalhar na polícia, considerada um tradicional reduto masculino, até mesmo no Ocidente. Mas foi o que aconteceu. Hoje já podemos ver mulheres egípcias portando armas e perseguindo criminosos. Claro que elas ainda são uma minoria, mas algumas já se destacaram como excelentes atiradoras e prenderam marginais perigosos. Essa é uma série policial que foi recentemente exibida pela TV egípcia. Na cena, o policial é uma mulher disfarçada de não islâmica. Sanaa está atenta aos programas assistidos pelos filhos. Se eu for muito rigorosa em casa e não conversar suficientemente com os meus filhos sobre o que é certo e o que é errado, se eles não conseguirem se abrir comigo, aposto que irão aprender uma porção de coisas erradas lá fora. Por exemplo, se eu digo ao meu filho, não assista esse tipo de filme, ele em geral responde, por que não, mãe? E se ele sentir que minha resposta não o satisfaz, assistirá de qualquer maneira, como Samir disse. Ou então sairá para a rua, é muito fácil sair, e fará o que bem entender. Por exemplo, assistirá ao tal filme fora de casa. Por isso, também no caso das meninas, é importante estar muito aberta. Porque nesse século XX não é possível controlar todos os movimentos dos filhos. O único jeito é orientá-los. There is no way to control or her movement. There is no way. The only way to guide her. O marido de Sanaa, Samir, também é da universidade. Ele ajuda os meninos com a lição de casa. Mas Sanaa não gosta que ele ajude no trabalho doméstico. Apesar de ela impor tarefas aos filhos, faz todo o trabalho doméstico sozinha e às vezes acha difícil conciliar a sua vida profissional com os afazeres da casa. É muito difícil, mas amo os dois. Amo o meu trabalho, mas amo minha casa, os meus filhos e meu marido muito. E sinto que se um dia tiver de sacrificar o meu trabalho ou minha casa,
É claro que deixaria o meu trabalho, ficaria em casa. Mas até agora eu tenho boa saúde e consigo administrar bem o meu tempo. E tem outra coisa muito importante. Meu marido, desde o nosso casamento, ele sempre apoiou e incentivou minha carreira. A successful woman in my career. A relação entre Sanaa e Samir é bem equilibrada, embora ela aceite que ele assuma a responsabilidade final pelas decisões que afetam a família. Mas ela não permitiria que ele tivesse outra esposa. Bem, eu não vou permitir. Eu não daria permissão a ele. Acho que se ele fizesse isso, não ficaria com ele. Porque mesmo que a religião permita ao homem, sob algumas condições, casar com outra, gostar de ser marido de outra, eu acho que não suportaria. I don't think I can stand that. A relação de Sanaa com a mãe, Hadia Sosan, também é íntima. Elas se veem todo dia e Sanaa leva em consideração as opiniões da mãe. Os laços que unem a família são bem fortes. As duas irmãs de Sanaa, seus maridos e filhos, vivem no mesmo prédio com Hadia Sosan e todos estão sempre juntos. Mesmo numa grande cidade como Cairo, os laços familiares tendem a ser mais fortes que no Ocidente. Nas festas, aproveitamos para reunir toda a família. O mais importante é que os jovens visitam os velhos conversam com os jovens, brincam com as crianças. Todos se visitam. A família é muito importante para nós. Não queremos que aconteça com ela o que está acontecendo no Ocidente, cada um para o seu lado, sem nunca se ver, trocar uma opinião. Aqui a família nunca vai se desintegrar da forma como está desintegrando no Ocidente, porque a religião está em nossos corações e mentes. Claro que há problemas sociais nos países muçulmanos, e o Islã tem um sistema próprio para enfrentá-los. É o chamado zakat, uma forma de caridade que constitui uma das doutrinas centrais da fé. Nessa mesquita no Cairo pratica-se o zakat, ensinando as meninas pobres a ler, uma instrução que, de outro modo, provavelmente não teriam. O aprendizado na mesquita é feito em torno do Corão. Hadia Sosan dedica-se com muito carinho a essa forma de zakat, e ela própria ensina algumas das mulheres mais velhas a ler e escrever. Desde que tenha condições, é dever de todo muçulmano contribuir com uma parte de seus ganhos para o zakat, distribuídos semanalmente entre os pobres. Mas numa metrópole moderna como Cairo, existem problemas familiares para os quais estão sendo tentadas novas soluções.
Existem poucos lares para idosos na cidade. É uma instituição importada do Ocidente que muitos muçulmanos abominam. Aqui é o Dar el-Hana, uma dessas pouquíssimas casas no Cairo. Ela providencia acomodação para idosos que podem arcar com o custo de vida na instituição ou cujas famílias têm recursos para pagá-los. O Corão diz que os idosos devem ser respeitados e cuidados não como um favor, mas como um dever. O conceito de asilo para idosos representa uma ruptura em mais uma das sagradas tradições da família islâmica. É também uma solução para um problema que surge das difíceis condições de vida numa cidade moderna. As crianças, ao crescerem, precisam de espaço para dormir, estudar e brincar. Às vezes, uma pessoa mais velha se sente desconfortável nesse ambiente. Logo, a própria família sente que deve morar em outro lugar. É a pessoa mais velha. E há problemas econômicos. Nos últimos anos, muitos passaram a trabalhar no exterior e tiveram que deixar seus pais. Não posso obrigar um homem a renunciar a uma boa proposta de emprego no exterior para ficar ao lado do pai ou da mãe. Outra pessoa poderá cuidar deles e ele poderá vir de vez em quando para vê-los. Ou, se forem saudáveis, poderá levá-los de vez em quando para visitá-lo. O Cairo é uma cidade muito antiga, lutando para se adaptar às exigências da vida moderna. Aqui, a família ainda se mantém em melhor forma do que na maioria das cidades ocidentais. Entretanto, as opiniões sobre a família e sobre os direitos da mulher variam de um país muçulmano para outro, não em função de diferenças religiosas, mas culturais. A Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo, com uma porcentagem muçulmana ainda maior do que a do Egito, mas sua herança cultural é muito diferente. O Islã chegou à Indonésia no século XVI, através de comerciantes e eruditos, e alastrou-se devagar. Durante mais de 1000 anos, aqui na ilha de Java, a religião predominante foi o hinduísmo. Antes disso, era o budismo. Os muçulmanos indonésios ainda cultivam com prazer os velhos mitos hindus. Esses dançarinos javaneses estão encenando a história do deus Rama e seu amor por Sita. Toda noite, mas especialmente às sextas, os muçulmanos vêm rezar no túmulo de Gunung Jati, um dos 9 veneráveis muçulmanos que primeiro trouxeram o Islã à Indonésia. Alguns muçulmanos ortodoxos reclamam que essas cerimônias não são islâmicas, há tonalidades hindus. Mas esses muçulmanos não veem nada de errado em dar graças a Deus com incensos e flores. Em Java, eles até toleram antigos azulejos holandeses. Um deles mostra uma igreja como adorno de um santuário muçulmano. Diferenças superficiais nos hábitos e vestimentas não deveriam nos iludir sobre a unidade do Islã. O casamento é o elo essencial
que liga todas as sociedades muçulmanas. A união do homem e da mulher é uma união de iguais. As famílias do noivo e da noiva estão aqui para testemunhar a equidade do contrato nupcial. O Islã desestimula o celibato e considera o prazer sexual como uma bênção para ser usufruída pelo marido e pela mulher. No campo, é fácil de se ver como o casamento mantém a estrutura social. Omo Gojali e sua mulher Aisha estão participando juntos da cerimônia da colheita. Esse é um velho costume javanês. Mas como descobriram que não é islâmico, essa será a última vez que irão participar. Como outros costumes folclóricos, as festas da colheita reúnem os membros da família. Filhas, noras, sobrinhas, todas ali dividem a tarefa de cortar os primeiros feixes de arroz para semear no ano seguinte. Omo é o líder de seu vilarejo e a família está relativamente em boa situação. Para os padrões locais, a casa deles chega a ser luxuosa, mas a prosperidade não faz com que Aisha deixe de dividir as tarefas da cozinha com os outros membros da família. Aisha é mãe de 7 crianças e agora já é avó. 2 de suas filhas moram perto. Todos se visitam frequentemente e filhos e netos passam bastante tempo na casa da avó. Desde cedo, os pais e tios se encarregam da instrução religiosa dos meninos. As garotas irão aprender com suas mães e tias. Apesar do amor ser o mesmo para as crianças de ambos os sexos, existem diferenças marcantes na forma de educá-las. Quanto mais as meninas crescem, maior controle devemos ter sobre elas. As meninas pequenas fazem menos bobagens. É um problema muito sério quando uma filha traz desonra à família. Daí a importância de um controle mais rigoroso em relação às meninas que estão crescendo, tanto em casa como na escola. E há que se vigiar muito de perto a sua vida social. Apesar de os amigos poderem visitá-la, quando se trata de escolher um marido, ela terá que obter a aprovação dos pais. Deve haver um acordo entre ambas as partes. A gravidez antes do casamento é considerada uma grande desonra à família. Eu ficaria zangada e envergonhada. Aqui sou a líder da comunidade. Se algo assim acontecesse, as pessoas apontariam para mim e ririam. Claro que ficaria brava com a minha filha. Se Deus quiser, nada disso acontecerá conosco. Mas se acontecesse, talvez pedisse para ela ir embora. Ya mungkin saya diusir lah. Ela não faria de propósito. Diz um provérbio sudanês: toco podre ainda é toco. Significa que, mesmo errando, os filhos ainda são seus filhos. Mas pode significar também que a culpa é de nós, pais, por não criá-los direito. Todavia, isso nunca aconteceu às nossas filhas. Mas caso acontecesse, nos conformaríamos e reforçaríamos a vigilância sobre elas. Na Indonésia, a manutenção das clínicas de atendimento às gestantes e aos bebês é responsabilidade do governo, que adota a política oficial de planejamento familiar. O Islã não se opõe ao controle da natalidade. Por isso, as jovens da Indonésia têm cada vez menos problemas de uma gravidez indesejada, o que não acontece com as mulheres de muitos países não muçulmanos.
Contanto que a relação do casamento e da família perdure, a vida é relativamente estável e harmoniosa. 4 bulannya. 4 bulan berarti memang teteh kedah nama terah hadiahnya. Cidades como Jakarta enfrentam os problemas causados pelo êxodo rural, a superpopulação urbana, o crescimento desorganizado e a brusca mudança social e tecnológica. Tudo está em movimento e os problemas sociais ficam mais evidentes. O número de divórcios tem aumentado. O próprio profeta lamentou o divórcio, mas há um método islâmico de tratar do assunto. Esta é uma vara da família segundo a lei do Islã, a Sharia. O juiz supremo neste tribunal é uma mulher. Juízas são raras no mundo muçulmano, mas não há objeção religiosa quanto a isso. 1412 Hijriah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada kuasa penggugat. Firdous Alamud é divorciada. Ela está no tribunal com o seu advogado para cobrar a pensão que o ex-marido nunca pagou. Jadi tetap pada gugatan semula ya. Ada ya. Firdous alega que foi induzida a um casamento poligâmico porque seu marido mentiu que se divorciara da primeira mulher. Não pretendo me tornar a segunda esposa ou ser uma das mulheres. Quando casou comigo, éramos só nós dois. Não sabia que ele tinha outra. Sabia que havia sido casado, mas mostrou os papéis do divórcio aos meus pais, e também aos meus irmãos, a minha irmã, e todos acreditamos nele. Aí casamos. Não sabíamos que ele voltaria para a primeira mulher, e ele ainda casou com mais uma, e eu não sabia disso. Depois sim, mas não ao casar. Certo, posso ter sido tola, mas fui enganada. Ele disse, você vai rastejar e pedir para ficar comigo porque é muito pobre. Não tem nada de seu. E ainda assim quer o divórcio. Você vai pedir perdão de joelhos, suplicar para que eu volte para casa, ele disse. Se não fizer isso, não conseguirá um tostão meu. Nenhum. Apesar da mudança da lei em alguns países muçulmanos, o divórcio ainda é mais fácil para os homens do que para as mulheres. De qualquer modo, todos os esforços devem ser feitos para que haja uma reconciliação do casal e o marido não tem o direito de deixar a esposa na penúria. Os primeiros anos foram terríveis. Foi uma época dura. Mas as crianças foram aprendendo, entendendo a situação, a minha luta. No final foram muito prestativos, muito compreensivos. Hoje são a minha maior riqueza. Lihat orang harus, belajar dari orang lain harus panjang. Mungkin, tahu nggak Bu? Itu kan dia ngambil dari Devi saya. Motik não é mulher que se intimide. Tapi kalau goalnya enggak Bu, saya satu waktu punya ini. Ela chefia a maior empresa de consultoria empresarial da Indonésia. Devi assessora seus clientes, muitos deles mulheres, com conselhos bem fundamentados sobre como prosperar no mundo dos negócios. Devi Motik sabe do que está falando. Ela possui e administra 2 grandes confecções e emprega milhares de mulheres. Aqui elas fazem roupas de inverno para exportação. Devi não vê dificuldade em conciliar seus negócios e carreira internacional com sua fé muçulmana, mas acredita que muitos confundem a religião muçulmana com atitudes culturais. Desculpe, mas quando o senhor diz país muçulmano, não confunda com religião muçulmana e país do Golfo Árabe.
Estou querendo dizer que aqui na Indonésia temos outros costumes, os nossos. Quando colocamos as mulheres em altas posições de igualdade com os homens, estamos tentando desenvolver o país. A religião muçulmana também coloca a mulher numa posição de prestígio. A chave do paraíso diz ficar aos pés da mãe. Pode imaginar o que é isso? A religião e o país concordam em prestigiar a mulher. Por isso, acredito em tudo o que fiz. A mulher do profeta Maomé é a empreendedora. Ela é uma grande empresária, uma mulher de negócios naquela época. Pode imaginar? Então, seguimos o que a religião nos ensina. Somos empreendedoras e abrimos espaço no mercado de trabalho, porque aquilo que fazemos não é só para nós, é para os outros também. O sucesso de algumas muçulmanas como Devi Motik aponta um paradoxo em países como a Indonésia. Quanto mais bem-sucedidas em promover o comércio internacional, mais expostas estarão aos padrões éticos e aos hábitos do Ocidente. Aqui, como em outras partes do mundo muçulmano, o sentimento de declínio dos padrões morais tem provocado uma reação muçulmana. Nutayla era uma modelo de sucesso. Há 6 anos, ela desistiu da carreira glamurosa e redescobriu sua fé muçulmana. Ela acha que as modelos são sexualmente muito exploradas pelos homens. Alguns acham que modelos são mulheres que você pode convidar para sair, para ter encontros, pode tratar como objetos sexuais. Quando estou vestindo um jilbab, sinto-me mais segura, menos exposta ao desejo dos homens. Antes, quando andava na rua com minhas roupas ocidentais, eles costumavam me chamar, fazer propostas, gracinhas, imaginar coisas, entende? Depois que passei a usar o jilbab, eles pararam de gracejar, de me comer com os olhos como faziam antes. Saúdam com um olhar respeitoso, eu respondo e é só. Assim estou muito mais feliz. Essa é a diferença. Muita gente pensa que para ser moderna é preciso vestir roupas ocidentais ou adotar comportamentos ocidentais, como dançar, beijar em público, passar a noite fora de casa, ignorar a opinião dos mais velhos. Isso não tem nada a ver com a modernidade. Para uma mulher é muito mais importante estudar, ler, aprender, preparar-se para ser alguém melhor, para a família e para a sociedade. Nesse sentido, eu quero ser moderna, ter uma carreira. Na minha opinião, deixar de vestir o meu jilbab, trocá-lo por roupas extravagantes para ir a uma discoteca, fazer o que os ocidentais chamam de sexo livre, isso não é moderno. É muito velho, ultrapassado até. Antes de o profeta vir ao mundo, já havia esse tipo de sexo livre. Os que ainda não perceberam isso é que são ultrapassados. Apesar do ressurgimento do Islã, os costumes ocidentais estão bem implantados na Indonésia. A emancipação melhorou ou piorou a vida das mulheres? Muitos muçulmanos preocupam-se com certos aspectos da sociedade de consumo porque acreditam que a vida familiar entrou em colapso no Ocidente. As estatísticas sobre o aumento de divórcios, a promiscuidade dos adolescentes, as famílias de pais solteiros falam por si e parecem intimamente ligadas à cultura popular do Ocidente. Por isso, muitos pais muçulmanos querem evitar que seus jovens sejam seduzidos pelo brilho do hedonismo ocidental.
As jovens muçulmanas estão preocupadas com o futuro, não à maneira das ocidentais, mas buscando o que o Islã, quando corretamente interpretado, sempre ofereceu ao seu sexo. Se as mulheres já tiveram uma posição melhor e abandonaram essa posição através das gerações, aceitando algumas circunstâncias, isso é desastroso. E se hoje enfrentam as circunstâncias que não aceitam, elas têm a responsabilidade de mudá-las. Não apenas exigindo liberdade, igualdade entre os sexos e maior participação, mas lutando por esses direitos e estando dispostas a se sacrificar por eles. Se você está disposta a acabar com as injustiças, sabe que terá que brigar, pois percebe que existe um potencial que pode ser vivido pelos seres humanos, muçulmanos ou não, um grande sentido de harmonia, um potencial de tal transcendência que merecerá a dedicação de suas vidas. Torna-se um assunto particular, público, aberto ou oculto, que permeará todos os aspectos do seu ser. Por isso faço o que faço e até morrer tentarei mostrar aos outros que essa experiência faz parte do Islã. Enfrentarei as injustiças, farei o que for preciso, às vezes vivenciarei coisas que, por ser mulher, conheço como injustas. Mas no final, pela fé que tenho, sei que existe um guia que me permite ser um com o Criador. Está no Corão. Nada me fará mudar. Be at one with the rest of the creation and with the Creator, that it rests in the Quran, there's not a chance that I would go anyplace else.